Olá, muito boa noite, caro amigo telenauta, ligado na programação da sua TV online Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas com o Interview, o programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão, que já se tornou um programa não somente de Cajazeiras e da região, se tornou também um programa além de divisas. Por aqui já passaram entrevistados de outros estados, isso é bom. Nós gostaríamos desde já de agradecer pela sua honrosa audiência, você que está do outro lado da tela, acompanhando o nosso programa e desde já deixar o espaço aberto para você participar. Claro, você participa através das nossas redes sociais, inclusive o nosso WhatsApp, o 991 44 0709. Esse WhatsApp já está liberado desde já para a sua participação. Ou até mesmo através do diariodosertão.com.br/TV, logo abaixo do seu vídeo, onde você nos assiste nesse momento, você pode deixar registrada a sua mensagem, a sua participação no nosso programa. Ou até mesmo ligar para o nosso telefone fixo, o 35 31 22 51, o DDD 83 Paraíba, 35 31 22 51, é o nosso fixo que está aberto também para a sua participação e interação. Iniciando o Interview de hoje, dia 20 de abril de 2016, um programa antecedendo um feriado nacional, mas a gente está aqui para trazer mais uma entrevista que vai fazer com que você possa analisar os avanços também na questão da área social, do contexto social. Você que está do outro lado da tela, você que é nordestino, você que é brasileiro ou você que esteja em outro país acompanhando a nossa programação. Muito boa noite para você, eu sou José Dias Neto e faço companhia a você no Interview de hoje, que recebe a Diocélia Grangeiro, ela que é assistente social do vizinho município da região Centro-Sul cearense, o Mari, no vizinho estado do Ceará. Nós recebemos aqui também o apóstolo, esteve há poucos dias aqui, então o Mari tendo espaço também, tendo vez, pessoas que se destacam na região e que são os nossos entrevistados. Por aqui, a Diocélia Grangeiro, que eu gostaria de agradecer a sua vinda até o nosso estúdio para bater um papo com o nosso Interview, não somente comigo, mas claro, com o telenauta que está do outro lado da tela. Boa noite, Diocélia. Boa noite, caríssimo José Neto. E a gente já se sente muito feliz e honrado, né, em ter recebido esse convite, essa oportunidade de estar aqui e participar. Para mim foi uma surpresa que até então eu tinha entendido que era uma entrevista de uma rádio. E chego aqui na TV Diário do Sertão, a gente lembra logo da nossa TV Diário no vizinho estado do Ceará, né? Já fui logo lendo, já fui me entrosando, opa, já estou ficando em casa, que acompanho muitas das programações da TV Diário. Pena que eu tenho pouco tempo. E agora vou ficar também acessando o link da programação regional, né? Toda nossa. Nos interessa muito, porque nós somos bem covizinhos, temos todos uma parceria, uma ida-vinda. Eu sou prata da casa em termos de ter estudado aqui em Cajazeiras, né? A gente conseguiu chegar ao nível superior fechando aqui em Cajazeiras, uma especialização. Então, assim, a gente se sente co-filhos, né? E os municípios fronteiros, né? Paraíba e Ceará, o nosso município de Umari já faz fronteira com alguns municípios aqui do estado da Paraíba. Olha, Diocélia, como eu já dizia em off, e tratar a Diocélia de você, né? Eu agradeço, por gentileza. Eu que agradeço a você ficar bem à vontade aqui nesse programa. Sinta-se verdadeiramente na sua casa, em Umari, ou até mesmo em Cajazeiras, já que tem esse trânsito livre, né? Muito obrigado. Olha, Diocélia, o Interview é um programa individualista, onde a gente tenta vasculhar um pouco da vida do entrevistado. Podemos ficar à vontade para conhecer um pouco da sua vida? Por gentileza. Estamos aqui para, naquilo que nos for possível, atender aos questionamentos, levantamentos e aquele bate-papo bem tranquilo, bem relaxante. Nós pudermos contribuir, estamos aqui para isso. Onde nasceu? Nasci em Umari mesmo. Sou filha natural da cidade de Umari, estado do Ceará. Seus pais? Antônio Grangeiro Teixeira, conhecido Teiro Rosendo, já é falecido, vem da agricultura, né? Mas também ele tinha um carro de frete. E minha mãe, Maria Rodrigues Bezerra, mais conhecida como Maria Teiro Rosendo, hoje aos 81 anos, dia 29 estará fazendo 82 anos, parabéns antecipados à minha mãe. E ela nós estamos em vida e temos ainda a graça de estar comemorando e convivendo com ela diariamente. E também a filha de agricultora tramitou por esse caminho, mas ela tinha uma outra função, além de dona de casa, criar 8 filhos, que era de costureira.
né? E eu tive a honra e a graça de conviver, somos 5 mulheres, irmãs, 3 homens, hoje já não temos mais 2, e de ser criados por eles e, ao mesmo tempo que a gente estudava, a gente também ajudava nas tarefas domésticas e na tarefa da agricultura. Me sinto honrada e feliz de hoje, uma assistente social, ter tido a oportunidade de migrar, de trilhar esse perfil de vida, esse aspecto da vida e sem me envergonhar, pelo contrário, eu sou feliz por vir de onde eu vim. E não nego a minha essência, a minha naturalidade. Não causa vergonha essa história de ser filha de agricultor e que hoje terminou uma faculdade e empinou o nariz e esqueceu suas origens? De jeito nenhum. Ainda dá vontade de vez em quando possível. Eu tenho uns cunhados que são agricultores, meu sogro é agricultor. Quando a gente vai lá para o sítio, para a zona rural, veste a sandália, tira o salto alto, põe o chapéu na cabeça e vai para os açudes, vai para a roça quebrar uma espiga de milho, apanhar um feijãozinho verde para comer, não é gostoso? E nessa época, por sinal, é propícia, né? Maravilhosa época, tá belíssimo de se andar em nosso sertão. Tudo muito verde, muito bom de se respirar, o ar puro só tá meio quente, né? Mas assim mesmo. Já podemos se acostumar, né? Sempre será assim. Então você é daquela que gosta de ir na roça, vai lá, cata o feijão, pega o milho e subir em pé vai à luta. Apesar da idade, meus filhos dizem assim que eu sou casada, meu esposo trabalha aqui em Cajazeiras. E minha filha tem 15 anos, vem estudar agora no IF, temos a graça dela ter passado no processo seletivo. E o rapazinho de 3 anos é mais novo. Então a gente arruma assim a bagagem e vai para casa dos sogros e tendo a oportunidade a gente faz o que é possível naquela perspectiva das suas raízes, de manter e trabalhar aquilo, as raízes de onde eu vim. E muito me orgulho, é para a família toda. Eu tenho 5 irmãs mulheres, eu e mais 4, e todas têm aquela felicidade de a gente ter trilhado caminhos diferenciados, mas tem uma que chegou até uma especialização, sonhando aí com um mestrado na nossa área de serviço social. E na luta, batalhando. Né? Do mesmo jeito que vou para tomar aquele banho, vou para a roça tirar colher um pouco de milho e de feijão, vou para a cozinha, vou também lá para frente de uma associação, faço uma palestra. Nós somos muito oficinados no estado do Ceará, incapacitados. Os trabalhos de grupo na minha área também sou daquelas de enfrentar o trabalho, o grupo, de chamar e de ir lá também falar, se expressar, chamar a equipe, fazer aqueles trabalhos. Posso ir para uma sala de aula na mesma proporção. E sempre eu ressalto, vim da agricultura, nasci e me criei na zona rural até os 7 anos, depois que eu vim para a cidade para estudar. Nossos pais, apesar de agricultores, eram só letrados, mas deu essa oportunidade para seus filhos. Todos os 8. Os pais incentivavam essa questão dos filhos estudarem e terem um futuro diferente? Toda certeza, com toda certeza. Priorizavam. Eu fui à roça, mas eu geralmente assim, se eu ia pela manhã, à tarde eu estudava. Ou se eu estudava pela manhã, mas a gente ia no sentido de quê? De levar aquele almoço, de levar um lanche, se eles tiver só na roça, foi numa cata de feijão ou de milho, você ir lá ajudar Nunca a trazer. Trabalhar no pesado, né? Não, papai sempre foi muito zeloso com as filhas deles. Nós temos bom exemplo, assim, de que é um pai, de que é um homem cidadão, um homem honesto, um homem de caráter. Não é porque ele morreu, não, viu? É porque ele era o que nós dizemos assim, o cara muito avançado para a sua época. Na época de adolescente, papai era daqueles que ia para a festa, primeiro que abria aqueles forró de sanfona, triângulo, zabumba, era. Dançamos muito ao Santo de Camaro. Ele abria os forrós com minha mãe. Aí soltava minha mãe, passava meu irmão mais velho e pegava cada uma das filhas. Papai ensinou todos nós a dançarmos. Aqueles forró pé de serra, viu? Que a gente chamava de rala-bucho, bate-coxa, né? Hoje é o famoso pé de serra. Se o seu Antônio estivesse assistindo nesse momento, o que Diocélia diria a ele? O que eu diria para Antônio Grangeiro Principito Rosena, qual é o nome do meu filho? O apelido do meu pai é o nome do meu filho. Pai, cheguei onde o senhor nunca esperava, que ele sempre questionava assim para minha mãe. Eu fui sempre meio diferenciada, de articulada assim. Maria, o que será do futuro dela? Né? Porque minhas irmãs cedo casaram e trilharam essa vida. Eu aos 30 ainda era solteira.
Aí ele ficava preocupado, né? A idade chegando, com medo de vir como infelizmente acontece a todos nós, né? O sinistro decorrente da morte. E como quem iria me sustentar, quem iria me cuidar. Então, após isso, o que eu fiz? Fui para a sala de aula. Gostava de me envolver com associativismo, trabalhei um tempo como diretora do Departamento de Assistência Social no município e me identifiquei. Na primeira oportunidade, aqui na região não tinha, eu já tinha os filhos, já era casada, e não tinha na região uma escola pública de nível superior em serviço social. Aí uma das minhas irmãs que mora em Fortaleza, Céia, a gente tem esses apelidos, né, de família? Querendo, até onde eu puder, eu lhe dou uma assessoria nessa questão financeira. E a gente veio, se inscreveu no vestibular, tivemos a honra e a graça de passar em primeiro lugar, depois de quase 20 anos fora de sala de aula, né? E estamos aí. Consegui, estudava à noite aqui na FAFIC, consegui terminar o curso com o melhor conselho acadêmico na sala de aula, apesar de ser a mais velha da turma, ter filhos crianças, morar em outro estado. Com o decorrer do tempo, 2 anos e meio depois, a faculdade me chamou para trabalhar como secretária lá secretariando a coordenação de estágio do nosso curso. Isso me deu uma bagagem, um conhecimento, uma vontade de cada vez mais trilhar na área. Só saí da faculdade enquanto funcionária porque fui assumir a cogestão da assistência social, da política de assistência social no meu município, agora no ano 2013. Então, se o seu Antônio estivesse assistindo, você diria a ele de que... Cheguei lá. Pai, eu cheguei lá. Ou pelo menos estou chegando lá, porque assim, na minha perspectiva de vida, a vida é uma construção diária e contínua. De caráter, de personalidade, de ser humano, ser social, ser família. Numa concepção. Hoje eu tenho 46 anos. Né? Tenho uma filha de 15 anos, um filho de 13, meu esposo. Trabalho também e a gente parte sempre dessa concepção. Inovar, renovar e aprender. E viver. Viver muito bem, muito feliz. Costumo, no dia a dia, sair de casa, bom dia para todos os vizinhos, bom dia caríssimo, bom dia caríssima. Chego no trabalho, a colega que faz os serviços gerais, sou uma das primeiras a chegar. Bom dia, flor de formosura, é meu estilo. Bom dia caríssimo, meu jeito de ser. Como é que está hoje? Mas está linda hoje, linda está você. Hoje eu estou bem, amando 2 coisas, a Deus e a humanidade, e sempre feliz. Então, Diocélia é feliz, é uma mulher muito feliz. Com os altos e baixos da vida, feliz, realizada e tentando conquistar cada vez mais e se transmitir para o próximo. E o que é a felicidade? Quando uma pessoa é feliz, quem está do outro lado está passando por um problema, ou muitas das vezes vislumbra alguma coisa negativa e vê assim... Mas ela emana felicidade, sorriso abundante. Mas o que é a felicidade? Para Diocélia, claro. Conceitos e conceitos, né? Seriam tantos. Nem me lembro agora um escritor que possa contextualizar o conceito da felicidade. Eu parto da premissa, Zé Dias, assim, na seguinte perspectiva. Você, meu vizinho, meus filhos, os mais próximos e os mais longe, que me circulam, que eu convivo no dia a dia, ou mesmo sem conviver, não tem culpa, nem deve levar a carga que pesa na minha vida, no meu dia a dia. Você não tem culpa dos meus problemas, das minhas dores de cabeça, se eu estou com falta de dinheiro, se eu não estou bem de saúde, você tem culpa. De que nós temos culpa? Do sistema como está? Da dificuldade da seca, como o colega anterior estava comentando, eu estava no bastidores ouvindo? Você não tem culpa dos meus problemas. A sua carga já é pesada, então por que eu vou lhe transmitir a minha? Então, assim, na minha vivência, a experiência de vida, um conceito em si, o que é felicidade, eu não vou poder te determinar, nem concordo com alguns pensadores, que nem vou citar os nomes aqui. Mas eu parto desse princípio, que eu tenho que passar o meu melhor, transmitir o meu melhor, para que você, naquele momento de sua carga negativa, de sua dor, daquele dia que você não estiver bem, perceber e visualizar o meu melhor, essa energia positiva, para que você se absorva dela e possa melhorar seu dia. Quando foi que Diocélia escolheu o curso para ser assistente social? Podemos dizer assim, quando foi que Diocélia se realizou encontrando o curso à sua cara? Nossa...
Trabalhei até 2007. Ou até escolher o curso, passou por várias áreas, buscando se encontrar. Passei, eu já fui de sala de aula, professora temporária, né? Não era contratos, né? Que ia e vinha. Eu já trabalhei em São Paulo, morei em São Paulo uns anos, trabalhei lá em lojas americanas, comecei como recepcionista de caixa, operadora de caixa, e cheguei à supervisão, ou gerente de departamento, né? Já trabalhei em empresa de engenharia, como secretária, trabalhei em departamento financeiro, porque eu sou, em nível médio, eu sou técnico em contabilidade. E ao retornar para o meu município, quando meu pai adoeceu, na época eu já estava vindo para o Ceará, e papai adoeceu, passou uns 6 meses doente, eu estava em Fortaleza, passeando, eu resolvi voltar para casa, na seguinte perspectiva, na casa dos meus pais. Eu ficaria cuidando do meu pai, caso ele se recuperasse, eu voltava para Rio de Janeiro ou São Paulo, porque eu tinha 2 irmãos morando por lá. Ou se ele viesse a óbito, eu ia ficar cuidando da minha mãe. Ela já estava criando uma afilhada, porque as filhas já tinham todas casadas, feito suas vidas, e eu era a única solteira. Então, eu parti desse princípio. Infelizmente, ele veio a falecer, e eu fiquei com minha mãe. Aí, foi interessantíssimo esse aspecto da minha vida. Conte-nos. Pronto. Papai faleceu no dia 29 de janeiro de 99. Como eu disse no princípio, ele tinha transporte de aluguel, né? E dessa vez ele estava com uma D20, cabine simples, e fazia até aqueles pau de arara, né? Eu não sabia dirigir até então. Mês de abril, dia 6 e 7 de abril, mais ou menos, daquele ano, eu só pedi a um dos rapazes, que costumava substituir ele na época da doença dele, na direção, nos fretes, para me ensinar a dirigir. E eu fui aprender de D20. Sabe, na zona rural, ali, eu saía da cidade com ele para a zona rural e ia aprender, né? E hoje a gente é habilitado. E depois de uns 3, 4 meses, as pessoas muito confiantes, porque era filha, Teiro Rosendo. Então, alguns fretes ali na região eu já começava a fazer. Então, migrei por essa área. Uns 2 anos depois, o falecimento do papai, eu fui para a sala de aula. Voltei de novo para a sala de aula, porque eu já tinha passado um tempo. Fui para São Paulo, quando eu retornei para o marido, tive essas 2 experiências. Aí, em 2005, fui trabalhar na administração do municipal, na Secretaria de Assistência, diretora na época do Departamento de Assistência Social e Cidadania. Quando eu saí, ali eu me identificava, me realizava. Aí quando eu saí, tive essa oportunidade, minha irmã dizer, querendo fazer, já que mais próximo aqui eu tinha filhos pequenos, né? Minha filha se chama Topázio, é a minha pérola, né? Nossa pedra preciosa. Meu filho Teiro Rosendo pequenininho, 4 e 6 anos. Minha mãe, apesar da idade, filha, pode ir, que aqui o que a gente puder fazer, assim foi, dando certo. Meu marido começou a trabalhar aqui e a gente foi, sei que nós conseguimos concluir faculdade, aí foi nessa época. Quando eu fui em 2005 trabalhar na Secretaria de Assistência Social, nesse departamento de diretoria, Departamento de Assistência e Cidadania, me identifiquei, eu disse, pronto, encontrei-me e aqui lá vamos nós. Aí eu fui para a sala de aula, com todo o apoio da família que você pensar. Tem uma irmã que mora aqui, com os 2 filhos, e no dia que não podia ir para casa, que o carro quebrava, ou quando eu comecei a estagiar, que eu fiz estágio aqui também em Cajazeiras, nos CRAs e CREAs, né, daqui do município, que a política de assistência social, como eu disse, está tendo um ganho muito grande desde a Constituição. Enquanto política pública deixou de ser assistencialismo para ser uma política de direito, enquanto política pública, política social, ela tem um salto assim muito qualitativo e inigualável perante outras políticas, né? Mas ainda ela está engatinhando enquanto política de direito. Direito que o cidadão tem enquanto pessoa de direito, portador de direito. Direito civil de ir, direito de vir, direito à vida, à saúde, à educação e também tem assistência, né? Vamos dar uma pausa nessa entrevista para irmos até um intervalo comercial rapidinho, para a gente voltar com esse interview interessantíssimo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o seu interview, programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto, faço companhia a você no programa de hoje, que estamos conversando sobre a vida e também sobre outros assuntos com a Diocélia Grangeiro, ela que é assistente social. Já discorremos aqui, Diocélia, sobre um pouco da sua vida, das suas raízes. Você já deixou claro que honra
e sente-se muito honrada em ser filha de agricultores do vizinho estado do Ceará, cidade de Umari. E claro, vamos falar agora um pouco do curso bacharel de serviço social, o qual você se encontrou na sua vida, né? Uhum, com certeza. Quando se fala em curso superior para uma filha de agricultores, nós já temos ideia do grande salto qualitativo que o meio social teve no Brasil nos últimos anos, né? Porque já passaram por aqui várias pessoas que se deram bem na vida, vamos colocar se deram bem, entre aspas, porque quando se fala em um curso superior, se fala também na sua qualidade de vida, né? E por aqui pessoas que não tiveram oportunidade. Você imagina pessoas que têm um sonho, por exemplo, de cursar o serviço social e que, por ser filhos de agricultores, não tiveram a oportunidade. Por aqui você quer uma prova do salto qualitativo que o meio social, esse meio social teve no Brasil nos últimos anos. Então, gostaria que você falasse um pouco de como foi essa escolha. Você já falou antes do intervalo, mas agora como foi realmente a realidade do curso? Era o que você imaginava ou foi tudo muito novo? Tudo muito novo, além do que imaginava e cotidianamente, principalmente no primeiro período, né, um mundo de descobertas, né? Já tinha uma certa maturidade, já me coloquei aqui, mãe, né, já tinha passado por várias profissões, esposa do lar, e depois já tinha saído de sala de aula, 18 anos, aí você imagine, né? E sair daquela disciplina normal, aí você começa a estudar grandes teóricos. Serviço social tem grandes teóricos, grandes doutores no serviço, na área de serviço social, na área da sociologia. Então você tramita pela política social, pela política de governo, pela política pública, o trabalho e serviço social, né? Aí você vê previdência, você vê saúde, você vê assistência, sabe? Tudo vinculado com o serviço social. Você vê justiça, vê a questão jurídica e o serviço social. A questão social em si, o que ela seja. Então, assim, são um monte de desafio. Psicologia, nunca pensei em pagar a disciplina de psicologia, porque até então, alguns anos atrás, para mim, psicologia é para quem precisava de alguma coisa de cabeça. Então, quando você começa a estudar aqueles grandes teóricos, você vê assim, eu não sei de nada. Abriu a mente. O seu conhecimento se alargou, vamos dizer. Não, foi totalmente assim, vamos dizer assim, uma bomba de dinamite chegou aqui, sabe? E assim... Uma bomba de conhecimento, né? Com certeza. E isso me serviu para hoje eu estar já minha filha, que está vindo para o IF preocupada, ansiosa, como é que vai ser o currículo dela, grade curricular, a estrutura curricular do curso, e preocupada já, porque mãe dizem isso do nível superior, porque o universitário é assim, porque minha filha, você dá assim, há uma abertura na mente, no pensamento, e se propõe para você um Max, um Kent, ele traz assim um redimensionamento no seu conhecimento, que você diz, opa, eu vinha limitado. Então você tem que ter muita sabedoria e centralidade para não desviar-se, né? Para tomar cuidado no rumo que você segue. Mas não é assim não, filha. Depende muito do caráter da pessoa. Às vezes você está com aquilo guardado em si, está só esperando algo que provoca aquele estopim. Não. Agora sim, cotidianamente, diariamente, era uma descoberta durante o curso. Todos os 9 períodos, mas os 5 primeiros, assim, para mim, foram fantásticos. Era tudo algo que eu não via. E aqueles grandes teóricos, vim palestrar na faculdade e você questioná-los. Aí quando você faz um paralelo, sabe, José Luiz? Quando eu pensava, meu Deus, quando eu me lembrava que eu ia para a roça levar o almoço para os meus pais, meus irmãos trabalhando. Atravessava muitas vezes aquela coisinha na cabeça, né? Que a gente costuma... O balaio ou a cuia? Ou amarrado, uma fileira de panela amarrado no pano, que a gente chama de, desculpa a expressão, trouxa, né, de roupa. Mas ali era de panela. Com água assim você passava nos riachos, São Nordeste. A correnteza lhe levando. E hoje eu estou aqui discutindo com o doutor Abreu, aqui do Rio Grande do Norte, doutora Marlene, de João Pessoa, pessoal aqui do Ceará,
sentar e conversar com os mestres, com doutores, com a nossa coordenadora hoje, professora Alice Linhares, assim, meu Deus, onde é que eu cheguei? E aí batia a saudade do velho papi, né? Do velho papai, do velho Teiro Roseno, não está ali vivenciando. Mas tinha os demais membros da família. E eu, particularmente, sou apaixonada pela minha área. É um desafio contínuo estudar aqueles grandes mestres. E depois você vai migrar pelo que é a política social hoje. O que era assistência antes de 82, porque foi quando o serviço social passou a ser curso universitário, né, de nível superior, e sai daquele carisma, rompe com aquele carisma, aquele princípio vínculo direcionado com assistencialismo, com religiões, né? Ele rompe. Aí ele traz para uma doutrina totalmente marxista, agradecendo a Karl Marx, que escreveu tanto na sua época, né? E toda um redimensionamento, foi 82. E 88 foi o marco na questão de regulamentações, os marcos regulatórios. Na Constituição, de 88, né? Lá nos artigos que tratam da assistência social, aí você começa a ver. Em 93 nós tivemos publicada a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a partir dela, então, que redimensiona todas as atuais políticas. Agora eu pergunto, no tocante à política, nós sabemos que muitas pessoas, quando adentram uma faculdade, se engajam no meio político-social. Foi o caso também de Océlia? Como a gente morava em outro município, em outro estado, e tinha filhos pequenos, não passei a militar nas agremiações, não, certo? Dentro da instituição, não. Apesar de ser uma participante ativa só não encabeçava, só não fazia parte das diretorias, mas ia participar dos movimentos, ia apoiar ou não, ia debater com eles, né? A gente aprendeu com o Marx alguma coisa, então você passou a criticar, começa a ver e nem aceita mais tudo. Eu sou muito aquela pessoa um tanto quanto cordada, mas também no pensamento, o conhecimento que você adquire, você tem que começar também a fazer se ouvir, né? A dar os seus gritos nesses movimentos. Mas sempre mais centrado e sempre naquela questão, vamos acalmar, vai dar certo. Pessoal, a conversação, mas lutando principalmente para que, tanto em termos de política de agremiações, política partidária, como política pública, não esse negócio de política partidarismo, a gente militava assim, mas mais assim, na surdina, porque era muito com filhos pequenos, morando em outro estado, certo? Eu era mais ou menos proativa, participava, mas não encabeçava, estava no meio. Não podia fazer parte, muitas vezes, de te chamar e de estar lá na frente e começar um movimento, porque tem esses outros compromissos, né? E nesse ínter eu também morava com minha mãe, que já é de idade, tinha seus problemas de saúde, e barrou. Mas isso não me impediu da gente, por exemplo, publicar artigos e participar em seminários fora na região, como nós fomos para Campina Grande alguma vez, defender alguns artigos, ter algumas coisas publicais aí nos anais do serviço social, que a gente fez trabalho acadêmico, né? Apresentação, defender o artigo lá junto com naquelas bancas com tantos doutores, né? E foi assim, o curso Serviço Social, para quem gosta de estudar e pesquisar, como todos os demais níveis superiores, na minha concepção assim, até onde eu tenho investigado e procurado, ele é de excelente qualidade hoje. Hoje, excelente qualidade. E uma realização, mais uma vez eu digo, ser assistente social hoje é um sonho que não era de criança, que eu pensava de ser professora ou contadora, quando eu fui para o nível médio. E me realizo enquanto assistente social hoje. Eu posso dizer que o seu grande, vamos dizer assim, pensador, que você sempre se espelhou e leu e acreditou, vislumbrou o seu futuro, as suas ideias no pensamento marxista? Depois que eu fui para a faculdade, sim. Antes eu não tinha essa visão. Até então não conhecia? Não tinha. Conhecia de falas, de debates, né? De se ler alguma coisa, porque ele tem uns textos maravilhosos, né? Muito provocantes, né? Muito acirrados para a época dele e para a nossa, uns desafios.
nas atuais políticas. Tão contemporâneo, né? Exatamente. É como se ele revivesse, né? Mas depois que eu fui para a faculdade, sim. Mas eu vou trazer para a nossa realidade. Nós temos uns autores magnânimos e magníficos no serviço social. José Paulo Neto. E eu particularmente sou fã de Marilda Vilela Yamamoto. Sou fã particular porque ele traz uma noção de política de assistência social, tirando daquele contexto do assistencialismo, do primeiro damismo. Poderíamos dizer do assistencialismo neoliberal? Sim. Ou dessa questão também do conservadorismo do nosso país? Ele ultrapassou. Que é algo já histórico, né? E por isso que eu me trazendo para nossa, assim, brasilidade, porque a gente é brasileiro, né? Assim, e eu sou brasileira, não tiro nenhuma gota do meu sangue. Zé Paulo Neto e Marilda Vilela Yamamoto, isso sem falar em Potiara Almeida, de um amazonense show de bola. A Potiara Amazonense é show. E aqui de Alagoas nós temos... Poxa, tá me falhando aqui o nome dele, mas nós temos um que fala de trabalho e serviço social. Se até o final da entrevista lembrar, eu digo. Um excelente escritor, um excelente teórico na questão de trabalho e serviço social. Que ele passa a desvendar como é que o ser social se descobre, né? Eles trazem essa realidade. Em que sentido? Como foi que o ser social, o ser humano, enquanto ser indivíduo, conseguiu descobrir um mecanismo para consumir a água do coco. Então ele faz aquele rompimento, traz aquela questão de trabalho, faz esse alinhamento entre aquela forma de trabalho naquela época e nós hoje, né? Então assim, são vários teóricos, nós temos excelentes pessoas aqui no Brasil e aqui bem pertinho. Mas ele é aqui de Alagoas, tá faltando o nome dele aqui agora, mas se eu me lembrar eu ainda aviso, ainda lhe digo. Agora, Zé Paulo Neto, e Zé Paulo Neto tem uma história bem interessante. Conte-nos. Ele não tinha feito serviço social. O curso dele, ele era doutorado, ele é doutor, ele é PhD em sociologia e outra ciência social. E um dia ele foi questionado por um aluno de serviço social. Como é que eu vou lhe fazer uma pergunta se o senhor não fez serviço social? Aí ele achou um desafio, que é algo... Viu na obrigação. Pronto, o que é que ele fez? Foi fazer um vestibular e foi para a sala de aula. Aí pensa no alvoroço dos professores. Como é que eu vou estudar Zé Paulo Neto, ele é aluno da sala de aula? Muito interessante. Então nós temos essas pérolas no serviço social, né? E ao que a gente se sente assim, muito agradecida. Aqui na região, e aqui no município de Cajazeiras, nossa região, nós temos excelentes profissionais nos serviços sociais e tive vários colegas que hoje estão atuantes. Teve já várias delas já efetivas, quer seja, por exemplo, no INSS, quer seja no município, né? E isso mostra a qualificação da faculdade em si, né? Da grade curricular da faculdade em si e a mudança que trouxe particularmente na minha vida, né? Até então a gente vivia 2 filhos na casa da minha mãe. Hoje a gente já, através de serviço social, hoje a gente já tem uma outra realidade de vida. A vida é outra, né? Nós estamos apresentando o programa Interview. Nós vamos a um rápido intervalo comercial para logo depois a gente falar de outros temas contemporâneos e atuais. Você não pode perder o próximo bloco do Interview. A gente volta já. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, porque quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Olá, estamos de volta com o seu Interview. Eu sou José Dias Neto, faço companhia a você no Interview de hoje,
Estamos recebendo aqui a Diocélia Grangeiro, assistente social. Nesse bloco do programa eu reservei inclusive para a gente falar sobre os programas sociais. Nós sabemos que na década de 90 existiam alguns programas sociais, não com tanta intensidade como no governo do Partido dos Trabalhadores, já no início dos anos 2000, e a assistente social de hoje, como faz essa ponte dos anos 90, o que era a área social nos anos 90 e o que é realmente a área social no Brasil e principalmente na nossa região depois dos anos 2000. Vejamos. Década de 90, palco de muitos, no início da década de 90, um palco de muita turbulência no país, né? Nós tivemos aí o impeachment do nosso presidente da República, Fernando Collor de Mello. E as políticas públicas se encontrou num estado muito difícil, questão de plano real, a economia do país totalmente desestabilizada. E o que acontecia com a política social e a política de assistência social? Ela tramitava lá nos anais do governo, mas não chegava nos nossos municípios como ela está chegando hoje. José Dias Neto. Ele não chegava como chega hoje. Por exemplo, apesar de ter os programas sociais como o Fome Zero, Bolsa Escola, o Vale Gás, que distribuía renda, mas não tinha uma acessibilidade, não tinha um ponto de referência. Era praticamente vinculada aos primeiros damismos. E muitas vezes, dependendo do porte do município, a secretaria era uma salinha dentro do paço municipal, dentro das prefeituras, né? 2004 foi um ano de referência, assim, uma outra guinada que passa a ter a política de assistência social. Foi publicada e normatizada enquanto política, não programa, a Política Nacional de Assistência Social. E em 2005, nós tivemos efetivado enquanto o Sistema Único da Assistência Social, com os parâmetros do SUS na saúde, né? O Sistema Único da Saúde. Só que com outra dimensão. Por exemplo, até então, quem se dirigia a uma Secretaria de Assistência Sociais, que tipo de profissionais você encontrava nesses espaços? E só havia praticamente a Secretaria. Com o Sistema Único da Assistência Social, em 2005, nós tivemos novos dimensionamentos. Por exemplo, hoje nós temos, e naquela época começou a ter, as casas da família, que hoje são os CRAs, Centro de Referência de Assistência Social. E qual foi a diferença? Até então, você dificilmente tinha acesso, na nossa região, a um psicólogo e um assistente social. Hoje é obrigatório, o CRAs, os técnicos de nível superior que devem estar inseridos nos CRAs, no Centro de Referência de Assistência Social, o assistente social e o psicólogo. Talvez por isso criou-se essa ideia de que psicólogo é coisa de doido, é coisa de alguém que tem algum transtorno mental. Talvez por essa falta de interação e de oportunidade da população ter acesso. E conhecer o profissional. E também eles trabalhavam naquelas antigas casas de acolhimento, agora a gente chama de acolhimento, aqueles antigos sanatórios. Eles estavam lá dentro e se vinculou a isso, mas não tem nada a ver. Né? Você realiza um trabalho de visitas domiciliares, que até então o beneficiário vai, procura, mas você muitas vezes é só provocar o profissional quem vai até o domicílio fazer o trabalho de busca ativa, de visita domiciliar. Hoje, dentro desses espaços, além do nível superior, nós temos técnico de nível médio para fazer a abordagem social, para fazer a busca ativa dos beneficiários, para tentar encontrar, essa busca ativa no sentido de encontrar, de conhecer a realidade. Também dentro da política de assistência social, que foi outro ganho, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que além do CRAS, do técnico do serviço social, o psicólogo, nós temos assessoria jurídica, que é o advogado que trabalha junto com essa equipe. Por quê? O CRAS, ele trabalha com a prevenção. As suas ações é para as famílias que estão em vulnerabilidade, já próximo do risco social, mas mantém todo o vínculo e não tem um direito violado. Já o CREAS, que trabalha com a especialidade, por isso a presença do advogado, do assessor jurídico, porque ele já trabalha na violação do direito. A pessoa já está com risco social em vivência, ele já teve seu direito violado, e isso do 0 ano à idade que a pessoa tiver. Porque a gente trabalha criança, adolescente, homem, mulher, LGBTT, idoso, em todas as suas especificidades.
O diferencial da política de assistência social para as demais políticas públicas é porque, por exemplo, o SUS da saúde é uma política universal de direito a toda e qualquer pessoa. A assistência para quem dela precisar. Né? Então, assim, o SUS ele é universal e não tem essa especialidade, essa especificidade. Ele, qualquer pessoa, independente do status econômico, o SUS é coberto. A assistência social, não. Ela tem esse diferencial. É para quem dela necessita. Por exemplo, na Lei Orgânica da Assistência Social, que ela é de 7 de dezembro de 1993, a LOAS, no seu artigo 22, ela vem tratar dos benefícios eventuais. E o que seriam eles? São benefícios que atendem o auxílio natalidade e o auxílio funeral. E nas leis municipais você acrescenta a questão de calamidade decorrente de seca, calamidade decorrente de enchente, o aluguel social. E também questão de viabilizar retirada de documento, né? Eu fiquei surpresa ao saber, essa semana, fazendo os castes que me questionaram, um beneficiário da política de assistência fez um questionamento, eles foram me inteirar da situação. Hoje, se eu precisar tirar minha segunda via do meu RG, por exemplo, né, minha antiga carteira de identidade, que só tem a validade de 10 anos agora, eu preciso pagar R$44. 42, 44. E antes não era, né? Então, assim, aí a família não tem. Uma segunda via no certidão, nascimento, casamento, então não tem. Então, assim, cobre nesse sentido, né? Uma outra diferença muito grande, assim, entre a política de assistência social da década de 90 e 2000, dentro desses programas de governo, foi a questão da transferência de renda. Um Vale Gás era R$15 a cada 2 meses. Aí tinha um Bolsa Escola, 10, 12, 15, 16 reais por criança até 3 crianças na idade, até a idade de 16 anos. Né? Com o governo Lula, com essas políticas do PT, que a gente teve em 2003 para cá, né? Que o primeiro pleito dele que ele ganhou foi em 2002, né? Então ele implantou, ele unificou Vale Gás, Bolsa Saúde, Bolsa Escola, no programa Bolsa Família, com 2 variáveis. Bolsa Família básica, com a renda per capita, onde você tem pode ser só o casal e a renda per capita aferir, você recebe um benefício que na época era R$70, hoje é R$77. E se tiver até 3 crianças na escola, você recebe um variável de R$32, desde que ela não possa ter mais que 3, desde que ela não falte mais que 3 vezes no mês na sala de aula, por causa da frequência escolar. Então ele unificou. E, consequentemente, nessa unificação, trabalhou-se e foi um ganho. Porque ali foi acrescentado esses outros benefícios, né? Que é um famoso programa de transferência de renda, que eu acredito seja muito centrado. Infelizmente é tido nos nossos municípios, nossa região, como politiqueiro, né? Mas infelizmente tem essa demanda, passa por essa outra particularidade, mas que eu acredito que melhorou muito. Na época que meu pai ia para a roça e nos levava, é porque ele não tinha um Bolsa Família no final do mês. Exatamente. Apesar de que, particularmente, não justifica você ter um Bolsa Família e muitas vezes, numa época boa de inverno, como está para plantar milho e feijão, para quem vem da área rurícola, ficar em sua casa, 9h30, 10 horas da manhã, dormindo. Mas nós entendemos que aí não entra também o mérito do governo, né? Não, aí é a particularidade da pessoa, exatamente, da família. Aí vai da questão do idealismo. É isso que eu dizer, não justifica o beneficiário passar a danificar, porque isso traz um ranço danoso para a política. Até porque criou-se também, de que eu pergunto até a sua opinião, nessa questão dos programas sociais do assistencialismo, né? Criou-se muito esse protótipo de que não, os programas do governo só servem para deixar a população preguiçosa sem trabalhar. É por aí ou não é por aí? Nós podemos vislumbrar aqui algumas pessoas que mesmo nesse período de estiagem, durante 3 anos, nós não víamos aqui pessoas pedindo esmola, por exemplo, estarem nas portas das pessoas. Então, alguns avanços obtiveram. E como acabei de dizer, se algumas pessoas recebem um Bolsa Família, existe outro contexto, que aí é outro detalhe que nós não podemos esquecer. Como eu conversava hoje com um agricultor no Vale do Piancó. Ele dizia, olha, eu recebo Bolsa Família. Só que existe uma diferença em querer trabalhar e em querer ser escravo. Por quê? Exatamente. Porque se eu recebo Bolsa Família, eu tenho o direito e sei
que não vai faltar o pão na minha casa, não vai faltar comida. Então, se o cidadão chega aqui querendo que eu vá trabalhar na propriedade dele, trabalhar durante o dia para ele me pagar R$10, eu prefiro não ir, porque eu sei que o Bolsa Família vai cobrir e vai garantir o pão na minha mesa, o arroz. Não vai garantir muito, mas vai garantir o mínimo para que eu possa sobreviver com a minha família. É por aí, os programas sociais deixam a população preguiçosa, ou foi só um protótipo de algumas pessoas que não entenderam o real sentido? Não, a desculpa de alguns. Particularmente, não por estar na área, não por militar, já fiz essas críticas, questionei, e foi até um evento lá em Fortaleza com os pesquisadores do IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado de Ceará. E quando eles trouxeram os avanços que teve, quando José Dias, quando você vê aquele agricultor como esse que você trouxe o exemplo, dá uma mudada na vida dele, ele está aqui, dependendo de um Bolsa Família, para ter aquele mínimo diário durante aqueles 30 dias, e de repente ele arruma uma outra fonte de renda, tipo uma carteira assinada, família de 4, família que não tinha um salário mínimo e hoje já tem. E ele chega lá no CAD único, no cadastro, na sala de cadastramento e diz, olha, vim atualizar meus dados, principalmente a minha renda, porque eu estou com uma melhora e hoje eu não preciso, não necessito de um Bolsa Família, deixe para quem necessita, né? Isso mostra que o programa não perdeu a sua essência. Agora, alguns têm essa desculpa. Vou fazer nada porque eu já tenho isso como certo. Mas você não tem outras coisas na vida, além de ter o pão e o arroz todo dia? A política do governo, a forma como ela vem sendo colocada não está, na minha percepção, ela não está errada. Eu, beneficiário, eu, usuário da política, ou de preferência, o usuário da política de transferência de renda, é que já devo ter comigo em algum momento, em algum local, no meu jeito de ser, na minha essência, oxente, eu já tenho isso, já estou satisfeito. Olha, e isso me contempla. Desculpa, não é erro da política nem do programa em si, particularmente. Nem da má gestão do governo, nem que ele não pensou. Pelo contrário. Quem pensa um programa como esse é um José Paulo Neto. Né? São esses grandes teóricos, são esses grandes cientistas sociais. Não sou eu que vou chegar lá e dizer como é. Só a deixa do que tu falaste, é a questão de não ter pedinte, né? Pessoas nas portas pedindo. Nós não tivemos, nessa época de estiagem, nossos pais ir para frentes de trabalho, os antigos bolsões da vida da nossa região. A emergência, né? Aqueles sistemas emergenciais. E fora que na época de estiagem, porque nós tínhamos para o 5º ano, né, de seca graçante na nossa região, de terem saqueados estoques de salas de escolares e merendas escolares. Eu tenho alguns parentes que são comerciantes lá no nosso município que foram saqueados seu comércio quantas e quantas vezes, né? Era perigoso abrir em determinados dias, em determinado mês. Pensa no prejuízo. No município de Umari, entre uma média mensal de transferência de renda do Bolsa Família, José Neto, entre R$232 mil a 268, tramita, né? Ele fica assim, é instável. E você pensa aí, a ajuda como isso faz a economia girar, rodar no município? E se nós não tivéssemos? E aqueles bolsões que muitas vezes você recebia só a cesta básica? O feijão, o milho, uma farinha, que não era de óleo. Qualidade muitas das vezes, né? Pois é, então assim, se percebe um grande avanço. Particularmente tem A ou B ou C que migra para esse outro lado. Detesto particularmente quando alguém diz que fulano, que o Bolsa Família é a Bolsa Preguiça. É não entender o que é a política de assistência social, o que é a política de governo, o que é aquele programa que o governo está trazendo. Porque, querendo ou não, você disse no bloco anterior, a gente conversando, que a gente da agricultura, que veio de pais de agricultores, não eram todos que tinham oportunidade de chegar à universidade. Tinha seus sonhos, né? E essas atuais políticas de governo, tanto na área social, educativa, de saúde, teve grandes avanços. Quem era que viu uma ambulância tipo SAMU aqui nos nossos municípios? Ou até mesmo médico, né, na nossa região. E principalmente médico cubano, né, que a gente teve a oportunidade. Isso.
Que é a melhor saúde do mundo. Agora, eu pergunto nessa questão dos programas sociais. Qual a possibilidade de um golpe no Brasil? O impeachment da presidente Dilma Rousseff. E já o plano Temer, que já foi divulgado, e alguns cortes também no orçamento, já para a projeção, caso o PMDB assuma, compactuando aí com o PSDB e o neoliberalismo voltando ao Brasil. Isso é uma questão, não é uma questão de alguém visionário, alguém de alguma política de esquerda, mas já é algo que a gente já vislumbra, o neoliberalismo do PSDB voltando com toda força. A possibilidade do impeachment, ao que se temer, esses cortes dos programas sociais, porque nós falamos aqui em alguns programas que eram assistencialistas e não distribuíam renda. E com a volta desse neoliberalismo, podemos se preocupar realmente com possíveis extinções de programas sociais? Particularmente, eu percebo assim, hoje a forma como se deu politicamente, como se está se tratando o programa Bolsa Família, pode mudar de nome. O programa, como por exemplo, na época de Fernando Henrique Cardoso, era o quê? Fome zero. Né? Lula vai e traz, com o seu governo do PT, vai e traz para a Bolsa Família. Particularmente, por quê? Não deixa de ter um certo know-how eleitoreiro. Não deixa. Como é que você... Eu penso, na minha visão de pesquisadora, qual será o presidente da República que vai trazer algo tão danoso para a população? Vai ser uma regressão muito grande, caríssimo. Sem extensão. Particularmente, eu acho que o governo Dilma errou nessa questão de trazer essa palavra golpe. Você observe que depois do dia 17, esses dias, eles não falam essa palavra. É muito forte um golpe. Remeteu-nos a quem? A 64. Né? O golpe militar de 64, onde sancionou-se tudo. A questão de arroz, a questão de que há uma preocupação de que... Olha, política de assistência social, os profissionais que hoje trabalham nela, que estão inseridos nelas, que particularmente eu acho que vai agravar é porque os nossos planos de cargo e carreira em municípios pequenos e até grandes municípios, maiores municípios, não vão ser efetivados, né? Os PCC, os famosos programas de cargos e carreiras dentro de cada município, cada estado, porque nós temos essa visão no estado do Ceará, infelizmente ele não tem ainda seu plano de cargo e carreira. Não são todos os estados brasileiros que o têm, quanto mais os municípios menores e pequenos como nós, município de 7.662 habitantes como o Mari. Aqui o Cajazeira já é grande porte, né? De médio a grande porte. Então como é que fica? Então, particularmente nessa questão do programa como o programa Bolsa Família, particularmente eu acredito que ele possa mudar de nome e eles segurarem um pouquinho, revisar essa questão de quem tem de fato necessidade do benefício, da transferência e quem não tem. Aquela máxima de dizer que o programa Bolsa Família, ele dá o peixe, mas não ensina a pescar. Isso também não é algo danoso? Porque poderemos ter aí alguns cortes no programa Bolsa Família. Sim, sim, deve ter. Deve ter, com certeza, como forma de segurar também a economia, porque foi o que gerou, né, o impeachment, essa primeira fase, essa questão dessas pedaladas fiscais, você se antecipar a quem de fato precisava dar o acordão de que sim, não, sim ou não, isso é muito preocupante, particularmente fico muito preocupada. E particularmente pessoa de direito civil e político em aberto, e também a assistente social, não me atrai em momento nenhum impeachment. Acompanhei, apesar de na época não ter o pensamento que eu tenho hoje, em 92 acompanhei tudo que foi danoso, eu morava em São Paulo na época, para as políticas públicas e para o comércio e para o país como um todo, que na época eu trabalhava em loja americana, para um país como um todo, a recessão que foi, o estrago que foi para o país o impeachment naquela oportunidade, que teve uma justificativa bem plausível. Essa daqui, então, particularmente para nós da área, porque, olha, quantas universidades foram criadas nesse governo? Quantos tipos de bolsa de acesso ao ensino superior? ProUni, ReUni, SISU, FIES, pelo amor de Deus. Aonde que eu, filho da agricultora, ia pagar uma faculdade particular, como eu fiz?
Meu sonho de consumo era um IF, era fazer aqui uma UFCG, que era mais perto. Meu pai não tinha condições de pagar um transporte para nós vir todo dia, nem colocar-nos em umas casas aqui. Aqui quem vinha era filho de grandes... Os maiores de Umari, agropecuaristas, os comerciantes, né? Hoje não, hoje eu estou tendo a graça de uma filha minha, né? E eu agradeço essa forma de política, de governo. Agradeço. Particularmente em relação ao impeachment, olha... Não acredita? Não, é danosa. Muito danoso para o país, enquanto a economia do país, para as políticas públicas, para as políticas sociais. Observa o caos aí no Sistema Único da Saúde, vai se agravar. Os programas de transferência de renda, gente, não tenho nem dúvida de que eles vão padecer. Para os municípios estarem gerenciando, vai ser complicado, complicadíssimo. A educação, então, eu tive observando, e eu converso muito com o pessoal do sindicato, e eu tenho pedagoga que coordena o CREAS lá em Umari, ela é efetiva na educação, militante daquelas de primeiro, de sindicato, de todo mundo, e a gente conversa muito, há uma preocupação muito grande para essa época em si, desde que se cogitou aquelas pedaladas, desde o começo, que eu digo, não sou a favor nem contra, eu não acompanhei, particularmente o PT na época dele, né? Não acompanhei, não nego, mas particularmente eu não queria o processo de impeachment no país, não. Mas o que está em jogo diante do impeachment não é somente uma ideologia partidária, mas sim o respeito à democracia e ao voto do cidadão brasileiro, né? Tudo isso. A partir do momento que a maioria dos brasileiros passa a ter o seu voto, vamos dizer assim, questionado, desmerecido, né? É algo danoso. Muito. Vamos trazer agora para a nossa região. Bora lá. Região centro-cearense, cidade de Umari. Como se vislumbra a política naquela cidade? Nós sabemos que atualmente a prefeita Neide, ela é comerciante, empresária, inclusive tem o seu comércio na cidade de Cajazeiras. O seu esposo é também prefeito de um vizinho município e tem realmente se firmado essa, vamos dizer assim, não diria que oligarquia, mas esse conceito familiar entre Umari e Palmirim. A prefeita é esposa do prefeito de Palmirim, né? A Neide e o Puíca. Realmente, você como umariense, como vislumbra a política municipal agora 2016? Nós temos, assim, José Neto, como eu lhe disse no início, a gente se realiza enquanto assistente social porque tive um grande mérito, uma grande bênção, um grande assim, privilégio quando a prefeita Neide nos honrou com essa função de cogestora da política de assistente social. Eu, Giocélia Grangeiro, sou assistente social e estou na função de técnica de gestão, assessora direta secretária. E nós tivemos uma grande guinada no município de Umari em termos da política de assistência social local. Em que sentido? Nós encontramos CRAS, CREAS, Secretaria, Programa Bolsa Família, Programa para o Idoso e o ProJovem, que eram e o PET, os 7 programas e serviços que tinha no mesmo ambiente. Todos estavam numa casa de 7 cômodos. Desses 7 cômodos, um é um banheiro e o outro é um espaço que a gente chama de almoxarifado. Todos funcionando lá dentro. Em 2003, nós desmembramos CRAS e CREAS, ficamos com a secretaria por conta de que eu estava na gestão, estou na gestão e onde eu estiver é melhor ali, né? A questão também de alugar prédios públicos. Vou te contar esse pequeno relato para poder chegar na sua resposta para hoje, para seu questionamento. E o Bolsa Família, o programa Bolsa Família e os demais foram junto com o CRAS porque eram atendidos pelo profissional dentro da política do CRAS, que é a política de prevenção, né? A proteção social básica. E 1 ano e meio depois, nós trouxemos o Bolsa, desmembramos o Bolsa Família de dentro do espaço estrutura física CRAS. Então, hoje nós temos 3 equipamentos sociais só da assistência social no município de Umari. Fora um no distrito, que é do Serviço de Convivência, que antes era idoso, e ProJovem, agora é Serviço de Convivência para essas faixas etárias, 0 a 6, 7 a 14, 15 a 17 e acima de 60. Então, nós já temos nos distritos também, né, alguns polos.
E na sede em si nós temos todos esses programas. Todos esses 3 equipamentos sociais da política de assistência. E lutando para desmembrar a secretaria, para ela ter seu espaço específico. E no final de 2013 nós tivemos a honra de receber uma gratificação por estarmos, uma honra, um prêmio de sustentabilidade social por estarmos entre as 100 gestões municipais do país. 2014 e 15 já recebemos agora, para 2016 estamos entre as 50 gestões municipais. Um avanço. Isso muito nos honra. E isso é o critério de confiança nos seus filhos, que nós somos filhos da casa, eu, a técnica do CRAS, somos filhos da casa Pratas Gilmari, filhos de Gilmari. A prefeita Neide nos confiar essa responsabilidade, a secretária nos dá esse espaço, a oportunidade de chegar e dizer que a política é isso, aquilo, outro, rompendo. Hoje nós temos que romper, em município pequeno como o nosso, a gente tem que romper muito paradigmas, muitos conceitos. Começando com alguns procuradores da área jurídica, né, os procuradores municipais. É uma política nova, não pode ser assim. Aí eu gosto também de saber, de conhecer minha função. Doutor, o artigo tal da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, diz isso. Vamos baixar no Google, que é mais rápido que eu pegar a nossa cartilha? Vamos. Quando quer mudar uma lei, como a de benefícios eventuais, que era antiga, lei de doação. Não sei se você lembra que antigamente tinha essa tal de lei de doações em todos os municípios. Isso. Ela passou agora com o artigo 22 da Lei Orgânica, Lei de benefícios eventuais. Aí que antes a assistência doava órtese, prótese, óculos, fardamento escolar, material escolar. As creches eram vinculadas à assistência. Creche é educação, né? Aí quando quer uma doação de alguma coisa, aí chega. Não, hoje a política é isso. Então, a prefeita Neide, aí a gente senta com ele e diz, olha, é assim, assim, assim. Aí a prefeita Neide diz, olha, não dá para fazer. E vamos ter que arrumar outro meio. Então nós temos essa graça. Diz, mas eu particularmente estou preocupada. Preocupada com essa mudança no cenário nacional, que traz para o Estado e vem para o município. Eu me preocupo se vai continuar a transferência normal, qual é a nova modalidade, caso, porque ainda tem um Senado aí, né? Mas o programa de governo aí, Temer, aí assim já me deixou de orelha em pé um pouquinho. Aquilo Plano que eu já Temer, esperado, né? Já o esperado do neoliberalismo. Porque eles são muito partidários do PSDB e Fernando Henrique traz todo aquele ranço. Por isso que eu disse. Todos os seus cargos ministeriais já estão sendo aí vislumbrados e cogitados por membros que passaram pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. São preocupações nossas. Mesmo nós estando aqui no município pequeno, a gente se preocupa com essa realidade. Porque não fica só no município, Zé Paulo, como você disse, na nossa região. Nossa região, há uma preocupação, um desgaste assim, emocional para quem está militando, para quem está trabalhando, atuando, e vem dessa área, né? Eu venho desse perfil, né? De ter tido meu pai participando daqueles bolsões da vida, de minha mãe ter que trabalhar de 5 da manhã à meia-noite numa máquina de costura, na época das festas, que é quando as pessoas faziam mais roupa, e a gente ter que fazer tudo aquilo. Então a gente vem daquilo ali, não queria esse retrocesso particularmente. E estou muito preocupada e ansiosa. Mas em relação ao programa e à política de assistência, pior que todos os cortes vai logo para a área social. Mas como são uma política, o sistema já está aí, 2005, 10, 11 anos, né, já bem firmado, eu acredito que eles possam apertar um pouquinho na questão da transferência de renda, mas que não vá tirar de todo. Acredito ainda de que eles vão mudar o nome, mas permanecerá. Porque garante voto. Desculpa a expressão, mas garante voto, infelizmente. A Diocélia tem alguma pretensão política no seu município? Eu já fui candidata a vereadora no ano de 2008. Né? Eu, pelo meu jeito de ser, particularmente, eu nem gosto de participar hoje, mas de estar em reuniões que vão organizar associativismo, cooperativismo, conselhos, porque tem uma tendência nata de eu dizendo que não posso, que eu não quero, e o pessoal está me voltando. Recentemente a gente fundou a Associação Municipal da Banda de Música
Associação da Banda de Música do município de Umari. E nós tivemos todo um trabalho, foi um convite que a Secretaria de Cultura nos fez para poder fomentar e trabalhar aquele regimento, aquelas coisas. E no dia da eleição, da escolha do presidente, era eu dizendo que infelizmente não dava por conta da assistência, já tinha conselhos que eu sou presidente, a gestão é muito pesada, e dona de casa, e gosto de estudar, e por isso mesmo eu saí de sala de aula, né? Acabei sendo eleita. Mas no que passa para a política não tem condições, eu não me afino. Levanto bandeira, visto a camisa, grito, pulo, daquela de o marido dizer assim, amor, posso subir naquele carro ali e pular? Pode, vou lá pro capô. Se afundar depois o dono que ajeita. Já fiz muito isso, né? De dançar, de ir para comitê, de puxar carreata, tudo. Fazer o V da vitória e faz mesmo, e brincar mesmo. Mas provável, não tem nenhuma pretensão, não, de me candidatar, de dar minha... Não, eu gosto assim. Mas não, né? Não, porque assim... Porque já foi candidata, né? Não é nem pelo que eu tenho sido, minha realidade entre 2008 e hoje é outra, né? Mas não me apetece não. Não me apetece não tenho esse cariz, acredito que hoje eu não me encaixo mais não. Eu sou muito crítica. E sou muito de dizer na cara. E isso não é bom. Política você não pode dizer não. Né? Infelizmente, você tem que dar nó em pingo d'água, se virar nos 30 para atender o usuário, o beneficiário ou o eleitor. E o eleitor, se você não atender ele todos os dias, você não é um bom político. Você não agrada. Então, assim, para me procurar e eu dizer sim, eu digo. Se eu disser não, e tem a coisa, depois que eu disser não. E se eu não puder lhe atender, isso me mata. Né? Se chegar com essa necessidade e eu me ver obrigada a dizer sempre não. Eu prefiro tentar um jeitinho, ou buscar de alguma forma. Né? Não sei, o futuro a Deus pertence. Eu gosto de viver hoje, nesse momento de Océlia, em momento, em hipótese alguma. E principalmente na situação atual do país. Principalmente na situação atual do país, em que se encontra. Eu gosto de trabalhar aqui, nos bastidores. Né? Por exemplo, as campanhas de Neide Umari, eu estava em todas as coordenações da coligação. Ela foi em 2008, nós fomos perdedores, né? Tanto eu, vereador, como ela, prefeito. E ficamos fazendo um trabalho, vim para a sala de aula, já estava em sala de aula, continuei. E em 2012, quando se organizou a coligação, na coordenação da campanha de Océlia. Né? Porque pulo que é uma beleza. Animo qualquer galera. Se doa. Mas particularmente para mim, porque tem quem gosta da animação, mas não dá um voto. Né? E tem aqueles que não gostam, que não votam de jeito nenhum, então somou demais. Em 2008, obteve quantos votos? Prefiro não dizer. Muito pouco. E olha que nós vendíamos um trabalho com associativismo, assim, muito gigante. Tem uma comunidade lá, 16, da sede até lá, 16 quilômetros de extensão, fora a área em volta. E me nomearam presidente da associação de lá. Fui simplesmente para dar um apoio, porque eu já vim de outras associações. Acabaram me nomeando presidente, votando. Sabe aquela coisa por livre e espontânea? Pressão, mas aí a gente faz com carinho. Pessoas muito amigas do meu pai, que tem aquele carisma, a gente acaba atendendo. Bancavam as passagens, tudo. Eu ficava doente, porque muitas vezes, aqueles agricultores que vêm de uma aposentadoria, mas fazia com todo carinho. Pois ajeita uma moto, não precisa de carro não. Sempre fui assim muito... Eu vou a pé, se for necessidade, 20 quilômetros, não me faz não, eu gosto muito do meu pé no chão. E nós tivemos com um único objetivo, a eletrificação da comunidade. Porque já tinha eletrificado o programa Luz para Todos, né? Tinha eletrificado todo o município, faltava lá. E nesse sítio chamado Alegre, aí ele tem ramificação para outros sítios, né?
que chegou a quase 30 quilômetros em relação à sede. E nós conseguimos. Um programa desse para todos. Nós conseguimos eletrificar aquela comunidade. Poucos habitantes. Mas nesse ínterim, quando você faz um trabalho assim, você acaba se desgastando com o prefeito, né? Aí eu tive um desgaste muito grande com gestão. Foi quando eu saí da assistência. Foi quando minha irmã veio de Fortaleza passear e disse, pode ir para a sala de aula, pode se inscrever aqui, até onde eu puder eu pago sua faculdade. Em 2008, na sequência, eu saí em 2007. Ele, muito querido, comprava os votos que era para mim da comunidade, que era certo, a R$500. Então eu prefiro não comentar. Tirei só os votos da família. Que muito me honra. Essa família é de casa, inclusive hoje eu tenho uma prima, que é filha que é a madrinha de consagração de minha filha, porque os pais dela são meus primos legítimos, todos os dois sobrinhos de meu pai, e de lá de tantas pessoas, ela foi a única quem disse, não precisa pedir, meu voto é seu, e votou. Então assim, nós temos algumas honrarias, alguns privilégios. E a família, mãe, irmãs, irmãos, é inenarrável. Só nos falta o Toiro Roseno, nosso pai. Caríssima, muito obrigado pela sua entrevista e, claro, foi um bate-papo muito interessante. Muito obrigado. Boa noite. Você me honrou mais uma vez me chamando de caríssimo. Caríssimo, digo eu. Inclusive, Amarante, ele que é seu, vamos dizer assim, ele também é filho natural de Umari, trabalha aqui com a gente, já disse que, José, a sua entrevistada, o slogan dela é caríssimo e caríssimo. Caríssima. É uma expressão bíblica, o apóstolo Paulo... ao escrever suas cartas aos Coríntios, Colossenses, Filipenses, a todos, a Timóteo, caríssimos, né? E traz toda uma eloquência assim, de espiritualidade boa, de transmitir coisas boas. É um carisma, assim, algo que eu gosto de passar no meu dia a dia. Eu sou, apesar da idade, minha filha disse, mãe, é menos, né? Daquele jeito. Uma realidade assim muito circunstante. Como eu te disse, eu chego... Bom dia, flor de formosura, e chego cantando, por mais que eu tenha passado uma noite mal, por mais que eu não tenha discutido qualquer coisa, esteja desgastado, preocupado. Eu quem lhe agradeço a emissora, né, pelo convite, a você Amarante, ter dado essa oportunidade, a Gonçalo da Amarante, esse cara que me surpreendeu, eu não sabia que ele estava aqui. Parabéns até a emissora por dar essa oportunidade aos filhos de Umari. E muito nos honra. Espero que tenha agradado a todos. A Amarante tem meu contato, qualquer coisa, e alguém quiser falar, conversar, nós estamos aqui para isso. Inclusive em termos de política de assistência. Jocélia, antes do final do programa, eu não poderia esquecer de uma filha de Umari que passou por aqui também, nossa amiga Vanádia Carlos, passou por aqui onde a Amarante está. Era um local que era ocupado por Vanádia. Hoje ela está fazendo também seu curso superior, teve que vamos dizer assim, se doar à sua área profissional, teve que dar uma pausa nos seus trabalhos, se dedicar ao seu curso. Uma excelente menina. Mas ela passou por aqui também, não poderia esquecer. Parabéns, Vanádia. Vanádia, olha onde eu estou, né? Nós somos amigas de um grupo, ela no WhatsApp, né? Também posso, o meu número de celular é o do WhatsApp, meu contato, Amarante sabe. Também pode deixar à disposição, a Gonçalo Amarante, alguém queira, para a gente conversar e principalmente adicionar nos nossos grupos. Olha, eu tenho um grupo maravilhoso do CREAS no estado de Ceará. Lá nós tiramos dúvida se tem alguma coisa da política que a gente não trabalha no município de Vida. O Umari, por exemplo, não tem política de acolhimento, né? Aí o colega diz, ele consegue isso para mim, vou ver com alguém de outro município. Assim a gente vai trabalhando na política de assistência, né? De preferência assistencialismo, de preferência, com a garantia de direitos, porque, olha, lembre-se sempre, independente do seu porte econômico, financeiro, independente da sua raiz, que venha da agricultura, da roça, do pé rachado, que você venha de filho de doutor, de engenheiro, de quem quer que seja, lembre-se sempre o seguinte, nós somos sempre filhos de Deus, nós somos sempre pessoas aptas a crescer e a melhorar. Na mesma proporção, vai no viés o contrário, mas na mesma proporção, sempre para o bem. Caríssimos e caríssimos, foi um prazer enorme. Quero agradecer aqui a oportunidade. E sou Jocélia Grangeiro, Bezerra Lucas, do município de Umari, estado de Ceará. Muito honrada nessa noite. Muito obrigada.
Caríssimos e caríssimas, boa noite, fiquem todos com Deus e até o próximo Interview na sua TV Diário do Sertão. Tchau. Tchau, tchau.